Fala, fiel, passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações e fique por dentro. Ajuda a gente aí, hein? Em busca de 2.000 inscritos. Valeu, bora pro vídeo. Parte do Corinthians só a má sorte, aquela história de que podia ter decidido o jogo. Tem também muito de um time Muita que gente falando má sorte porque levou o gol no final. Sim, o primeiro Mas gol o Corinthians foi um também desvio. já ganhou fazendo gol no final, contra o Vitória, Claro. por exemplo. Vitória, por exemplo. O primeiro gol foi um desvio, mas até ali o Internacional estava amassando o Corinthians. Podia ter chegado ao empate antes. O gol do empate... Desvio, mas uma bela troca de passes do Inter até a bola chegar no... Time que, aliás, vinha trocando muito bem os passes, né? E o próprio Ramon também fala que não pode ter medo de perder. Eu não vou dizer que ele tem medo de perder, mas que as alterações dele chamaram o Inter e que o Inter foi, isso é um fato do jogo, né? Não foi Mas o tão Inter já não estava aleatório. em cima, já não ficou em cima do Corinthians numa boa parte do primeiro tempo, mesmo antes das alterações também? Até fazer o gol. Até Ele fazer o sofre gol. o gol logo no início, que é um erro de passe do próprio Inter. O menino, o Gabriel Carvalho, dá um passe para trás, ela cai no pé do Memphis. E aí, muita qualidade do Memphis. E aí ele também, dá o de tapa primeira deixando o Yuri para fazer o gol. A partir daí, o jogo passa a ser do Inter. O Inter sobe marcação, Então, abafa, dificulta o Corinthians, antes de pressiona. qualquer alteração. Sim, Sim. pressiona, Primeiro tempo. faz o gol do empate. Aí baixa o ritmo de novo, o Corinthians volta a ser melhor, vai crescendo. Segundo tempo faz o gol anulado, depois faz o gol que vale, 2-1. E aí... Tem 2 ou 3 chances para fazer 3. Tem chance para fazer 3. Aí vem as substituições. E aí? E aí o Corinthians vai, como disse o professor, andando para trás. E o Inter, precisando do resultado, se lança à frente. E nesse cenário, acaba acontecendo Mas tem isso. duas coisas, aí eu quero a Empate. opinião de vocês. Tem duas coisas que normalmente acontecem. As substituições. Você pode discutir, o nome do cara que entrou e que saiu poderia ter sido outro, mas as substituições, no ritmo que são os jogos, o Corinthians disputando 3 competições... Elas acontecerão. Ele tem que fazer as mudanças. Não, mas isso aí todo mundo Essa é uma. faz. Não, Isso todo mundo faz. A outra é inevitável, você está ganhando um jogo, você precisa ganhar. Quase todos os times acabam dando uma segurada. Sim. Não é natural? Sim. Isso muitas vezes acontece naturalmente, sem o técnico pedir. Ou vocês acham que foi o pedido do Ramon Dias? Recua e segura. Pedido, quando você coloca mais um zagueiro, você dá o meio-campo para o adversário. Você tira um jogador de meio-campo, coloca mais um lá atrás, para tentar segurar lá atrás. Normalmente dá errado, Abel. Pode dar certo. Nem sempre. Muitas vezes dá errado. Porque você dá o jogo para o adversário. O jogo se controla no meio-campo. Quando você abre mão de ter jogadores... Você fala para o adversário, olha, eu não vou mais te atacar, tá? Vou só agora me preocupar em defender a vantagem que eu tenho. O adversário pensa o quê? Ok, não preciso mais ter muita preocupação com a minha defesa, posso botar mais gente no ataque. E o jogo vira pressão. Para você, e na pressão, foi um erro mesmo do Ramon Dias para você? Sim, um erro de estratégia. Eu acho que você tem que tentar... Tá 2-1, tenta fazer o terceiro até o final, controla o jogo. Não dá... Teve chance. Até certo ponto. Não é que o fato de fazer substituição, todo mundo faz. O futebol hoje exige muito fisicamente, o Corinthians está em 3 frentes. Agora, quais Mas é o são... sinal do que você dá Quais quando são as mexe, substituições que você vai fazer? Quando eu coloco o Félix Torres, ele sinaliza, opa, agora não vou mais atacar, vou só ficar aqui me defendendo. Pode vir. E o Inter foi. Talvez não fizesse o gol de empate, mas fez. E acontece muito de fazer. E acontece muito quando o adversário é melhor também. Especialmente em jogos que tem essa aura. Atmosfera. Exatamente. Esses jogos grandes. Foi um jogo grande de sábado. Se é um jogo, ok, tá aqui, mais um, tá todo mundo meio de tabela, vai, e fica. Muda. Mas quando você tem uma pressão, quando você tem um time como o Inter, que não está aceitando a derrota, o Inter foi para 9 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada... Roger Machado. Não. Andrés D'Alessandro como diretor executivo no do vestiário. futebol. Eu fiquei de olho na Casa Mata. Você falou do vestiário, tá certo. Conta, não conta? Conta, claro que sim. Então, o Inter não aceitou a derrota. O Inter foi buscar. E o empate. Roger, por seu turno, por sua vez, botou o time para frente. E a gente sabia que ele ia botar o time para frente.
O Inter hoje... O brasileiro do Roger é muito bom, viu, prof? Muito bom. Muito bom trabalho no Juventude. Quando ele assumiu o Internacional, o Inter não tinha essa perspectiva que tem agora, de Dois brigar diretamente por bons Libertadores, brigar ali por G4, como está brigando. Estava longe disso. Ele tem brasileiros bons por duas equipes, com características diferentes, com necessidades diferentes, mas tem esse aspecto. Não é só que o Corinthians recuou. O Corinthians recuou e o Inter foi. E 8 minutos de acréscimo, porque dentro dos 8 minutos de acréscimo não teve mais essa situação do Corinthians ampliar o placar. Isso Professor, foi anterior você conhece àquela aquele fase. ditado antigo? Qual que é? Quantas vezes você já ouviu? Qual é? Água mole, Quem não jogadora, faz, toma. quem não faz, toma. Esse é bom também. Corinthians perdeu 2 ou 3 gols ali para fazer 3-1, 2 com certeza. Sim. Aí, amigo, não faz, tinha que matar. Ainda mais o adversário com a força que tem tido o Internacional. Não, e Você toma- mata o jogo, acaba. E toma principalmente quando você... Perde um gol daquele que o Garro perdeu. Não é um time consistente, senão não estava lutando contra o rebaixamento. Mas melhorou o Corinthians. Melhorou, mas aquele lado esquerdo continua um problema. E era o lado esquerdo, já tinha mudado o lado esquerdo. Já estava o Hugo, não estava o Bidu, já tinha o Félix Torres por ali. Não é só uma questão de nomes, é uma questão de acerto. É um time inconsistente naquilo. Um time hoje que muito provavelmente tomou um gol como tomou no fim do jogo. É assim, não é só a má sorte. Agora tem que pensar, primeiro valorizar o que está jogando. Você tem 2 inimigos, toda essa turma daí de baixo tem 2 inimigos, a tabela e a bola. Menos mal para o Corinthians, que o Corinthians hoje tem bola. A bola dele é melhor do que a maioria ali, viu? O Atlético Paranaense, por exemplo. não dá para comparar. O Corinthians é Não dá pra hoje comparar. o favorito contra o Atlético. O Atlético Não dá pra comparar. só mandou chuveirinho para a área do Botafogo, não está jogando nada. Terrível que joga o Atlético. Então, contra o Inter, não dava para falar isso. O Corinthians Contra o não tinha, Botafogo, não tinha mais Contra o futebol. Botafogo, tá todo mundo tendo dificuldade para jogar com o Botafogo. É um jogo diferente. É que não foi só contra o Botafogo. Concordo? Só contra o O Botafogo. Atlético então, já vem só mal. que o Atlético Não. Paranaense está 9 jogos sem ganhar. E sem jogar bem. E o Atlético, se a gente voltar no tempo, o Lúcio Gonçalves tem pouquíssimo tempo como treinador. Né? Houve uma troca ali do Martim Varini pelo Lúcio Gonçalves. Muito mais pela identificação do Lúcio com o clube do que pelo trabalho do Lúcio como treinador. O Lúcio tem um trabalho curto no Brasil do Ceará, quando o Ceará foi rebaixado, e o Atlético foi buscar ali um símbolo, uma identificação de um grande jogador, mas que não é mais jogador, porque hoje é treinador. Quando o Lúcio Gonçalves vai estrear e o time é eliminado pelo Racing da maneira que foi na Sul-Americana, Levando o baile. depois do jogo ele falou o seguinte, não se fala em rebaixamento aqui, falar em rebaixamento é precipitado, a gente olha para cima, não fica olhando para rebaixamento. 2 jogos depois, a coisa parece que não é desse Água jeito e tal, vendo bem o time, a gente precisa retomar confiança, porque joga pedrinha o Atlético Paranaense. Ele tem muito dois- pior que o Corinthians. Ele tem 2 pontos a mais que o Corinthians e que o Vitória. E 2 jogos Um a ponto menos. a mais que o Fluminense. Pior que o Vitória também. Mas ele tem 2 jogos a menos. Aí você vai falar, ótimo. Mas não fica Nem contando sempre. com esses pontos aí. Eu vi um torcedor do Atlético Paranaense bravo dizendo assim: tem 2 jogos a menos, se bobear, 2 jogos a mais para perder. E um Não é desses- assim. Então, Não é assim, mas É uma pode ser. situação, como diria o Eugênio Leal, periclitante Mas vem cá, mas do falando Clube sério, Atlético Paranaense. o Porque futebol periclita. apresentado Exatamente. tem sido muito ruim. Muito ruim. Mas o elenco, os jogadores que o Atlético Paranaense tem, é para jogar mais. Mas eu já estou numa Concorda situação, ou não? Abel, Outro- concordo. Centenário do clube, o investimento foi alto, não era um grupo para estar da maneira que está, mas acho que já se perdeu a referência em relação a trabalho, em relação a procurar isso, procurar aquilo, já está naquele desespero de que tem que pontuar agora. Vem a São Paulo contra o Corinthians, o empate não é mau negócio, tem de começar a ganhar um pouco mais de jogo na Liga Arena, como vai ganhar não se sabe direito. A situação do Atlético Paranaense é delicadíssima. A gente tem falado aqui já Tá algumas perdendo semanas. todos os jogos na Liga Arena. Só perde, em casa, o time só fora. perde, o time já não ganha mais de ninguém. Ó, a situação é pior. É que a gente olha para a tabela, primeiro, esses 2 jogos a menos, eles enganam, porque eles trazem realmente essa situação de que, olha, mas tem 2 jogos para disputar, hein? Tem jogos para disputar, mas tem que ganhar os jogos. Ganhar um e perder outro já ajuda. Um desses jogos é com o Fluminense. Com o Fluminense. Os 2 não vão ganhar 3 pontos. É o tem Fluminense. Então, esse é melhor para os Os outros. 2 jogos são Fluminense no Maracanã e Atlético Mineiro Isso. em Curitiba. É isso aí. Então, É isso são aí. jogos difíceis. Mas todos os jogos são difíceis para todo mundo. E no para quem tem Brasileiro. jogado tão pouco como tem jogado o Atlético apresenta hoje um nível de futebol que, se não é o pior, é um dos piores do Mas campeonato. não tem perspectiva de melhora? Não sei, Abel. Vai ter, eu acho que a melhor virá, assim, com resultado favorável, porque aí muda um pouquinho, aí fica mais confiante da maneira que está. E o Lúcio Tem um já está fator trocando aí. jogadores. Fernandinho saiu, fator acabou, aí. o Atlético Paranaense não joga mais. O né? Atlético Paranaense tem um ano, primeiro, um ano centenário, né?
Saiu, que eu digo, machucado. Sim. Não que saiu do clube. Sim. Ele tinha uma perspectiva no início da temporada e mudou radicalmente ao longo dela, né? E eu acho que tudo passa por aquela saída louca, repentina do Cuca. O Atlético tem um bom time, tem um bom elenco. É isso que eu digo. Também acho. Tá jogando muito menos do que pode. Mas já tá ficando todo mundo mais ou menos. Mas que são você nota lembra 7 como- já viraram nota 5, nota 5 está virando nota 3. Você entende já tá aquela mudando saída do tudo aí. Cuca, da forma como ela aconteceu? Sim, Por foram ser o 3 Cuca, empates muito louco, seguidos Ser com o gol no Cuca, final. Tudo é possível. Por ser o Cuca e por ser o Atlético Paranaense. Também. Porque é um clube que do nada as coisas acontecem. Mas isso partiu do treinador. Partiu do treinador a partir de situações que ele viu dentro do vestiário. Sim, mas que gosta de fazer o seguinte, Ele muitas não- vezes, Eugênio. É aquela história, eu vou sair. Então sai. Porque muitas vezes esse eu vou sair dele, o pessoal segura. Não, você não pode sair, Cuca, segura. E os outros que passaram por lá todo depois mundo dele? faz. Não, então. Foi o Osório antes. O Osório caiu depois de uma derrota no Paranaense. O Cuca assume na semifinal. Vamos lá, antes do Cuca ainda teve o Osório. Teve o Osório. Vem o Varini. O Varini é um técnico muito jovem, que é um técnico promissor, que até teve um início também interessante, mas o time parou de ganhar. E aí eu fiquei com a impressão que houve pouca paciência com o Varini no momento que o time estava mudando. Ele havia perdido jogadores, havia pedido outros. O time, por mais que não ganhasse, o time eu acho que dava alguns sinais. Agora não está dando sinal nenhum. Sumiram os Pode sinais. reagir contra o Corinthians, pode chegar na Neoquímica Arena e ganhar. Do jeito que tá muito complicado. Porque alguns dos problemas eram os mesmos. Mesmo o Cuca, antes da saída do Cuca, até uma coisa assustadora, que é a perda de competitividade. Inclusive, na Sul-Americana, o Atlético esteve para ser o melhor dos classificados. E aí ele vai para uma repescagem. Isso ainda com o Cuca. Porque Ainda perde com os jogos. Já pros perderam dois jogos jogos, em perdendo casa. Dois já na jogos em Sul-Americana, casa. lá no início. Ameliano e Assustadores. Ameliano e Danúbio. Aí tem a história dos gols de bola parada no fim do jogo. Sim. Isso continuou o tempo inteiro. Continua ainda. Continua. No jogo anterior foi assim, anterior ao Botafogo. A única coisa que tinha de bom e que perdeu era aquele lampejo durante as partidas. Até o jogo com Fortaleza foi assim. Era um jogo até que merecia a melhor sorte, acabou só Foi. empatando. Com o Varini ainda. Né? Não, Com o Varini. os jogos com o Vasco, não sei se vocês lembram, que foram 3 ou 4 seguidos até, teve jogo de Copa do Brasil, teve jogo de Brasileiro, que o Furacão sempre saía na frente, jogando bem e depois Tomou duas apresentando viradas. bom futebol e depois tomava virada. Uma pelo Mas Brasileiro, nem uma isso tem pela Copa do apresentado Brasil. nos últimos jogos. Não, isso sumiu. Isso sumiu. O pouco de visto que o time tinha, que era isso, durante a partida, sumiu. Realmente, eu acho que no ranking do futebol mal jogado, o Atlético hoje, se não é o último, Tá entre os está dois ali piores. com o Atlético Goianiense. O Cuiabá eu já vejo num momento melhor que o Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhadinha Ele não numa detém tela? na matemática. Concordo com você. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, a nossa análise sobre essa luta contra o rebaixamento, os times que mais ficaram na zona do rebaixamento nesse Brasileirão. Já são 29 rodadas, né, disputadas. Isso. O Atlético Goianiense em 26, quase o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Corinthians Depois já deu um disso, turno. o Corinthians em segundo. Em 19 rodadas, o Corinthians na zona do rebaixamento, o Fluminense 18, Cuiabá 18. O Fluminense ficou muito tempo na zona, para ver como chama atenção. O Corinthians, uma rodada a mais que o Fluminense, hein? Passou o Fluminense nesse quesito. O Cuiabá 18 e o Vitória em 17 rodadas na zona do rebaixamento. O Fluminense está fora do Z4 atual, depois da vitória contra o Cruzeiro, que foi na quinta-feira, né? O Fluminense foi a 30 pontos, deixou a zona do Se rebaixamento. bem que a gente já viu o time cair, Só entrando na última entrando na rodada. última rodada. Claro. Sim, né? sim. É claro que é um indício Isso diz ruim. muita coisa, mas ao mesmo tempo não resolve nada. É. O time pode não ficou a zona do rebaixamento nenhuma rodada. Entra na 38ª, tiver, tchau. acabou. Mas isso diz muita coisa a respeito de como mina a sua capacidade Psicológico mental, é ruim isso. psicológico. Né? O Carpini falou nisso na coletiva. Como a pressão que é, por exemplo, em cima do Vitória. Rodada a rodada. E o essa Vitória, né, história. prof? Que na rodada teve o mesmo resultado do Corinthians. Agora, as circunstâncias foram outras, né? O Vitória Ele saiu de um ganhou 0-2 para buscar um 2-2 na Arena MRV e quase virou o jogo. O Vitória ganhou um ponto. Sim. O Corinthians perdeu 2 nessa rodada. Não só da matemática, mas no psicológico. Que era a rodada também do Corinthians ganhar um pouco mais de tranquilidade. Inclusive para pensar nas outras coisas em que está envolvido, né? Não vamos esquecer. Eu acho que até aqui as Copas não prejudicaram o Corinthians, até ajudaram psicologicamente.
Mas tem um desgaste aí, tem um desgaste físico, um desgaste de... As próprias substituições que a gente falou, o Ramon trabalha muito com essa possibilidade, né? Ele está dosando aqui, dosando lá, escala um aqui, escala outro lá. Então é uma situação complicada. O Corinthians tem esse lado. Tem o lado bom para o Corinthians é a tabela teoricamente mais acessível que a dos outros. E os confrontos entre os rivais. Olha o gol do Alejandro aí, prof. Fala pra mim. O gol Fala do do gol que ele campeonato. fez. Fala pra mim. Lei do ex, grande gol. Para mim, o gol do campeonato. Gol do Alejandro. Gol espetacular. Golaço, hein? O drible no Fux é espetacular. Como ele leva o Alonso é espetacular. E a finalização é sensacional. Revelado pelo Atlético. Reconhece toda essa... Alejandro, ex-Atlético. Base do Galo, não é? Golaço. Para Grande mim, gol do Alejandro. Para mim, é o gol do E é um ano. brigador também. Até agora. Pode aparecer outro mais bonito, mas para mim é esse. Belo Olha, gol. E o Wagner Palha, mais uma vez, De novo. contribuindo como faz gol de ali. cabeça o Wagner, né? Desde o Campeonato Baiano, ele faz o gol do Faz título. mesmo. E a expulsão do Everson. Segundo tempo foi um jogo muito do Vitória. Vitória é um time que tem feito jogos duros, mesmo em jogos que ele é derrotado. Não são Ele derrotas briga, assim ele que você luta. tem a perspectiva. E o time está entregue. O time Ele luta. Ele tem limitações, obviamente, mas é um time que está peleando muito, como Contra diria o o Gênio Inter, Léo. peleou, também era outro jogo É um time peleador. Pode até cair, mas vai cair Coisa que eu brigando. não vi ontem em outro time aí. E tem... Posso falar um outro detalhe? O professor lembrou bem, nessa briga contra o rebaixamento, o Corinthians tem uma tabela, talvez, não sei se é tão fácil assim, talvez mais acessível, foi que você usou a palavra. Mas o Corinthians tem um detalhe que é muito preocupante, o número de vitórias. Até em relação ao Vitória, que os dois estão com 29, o Vitória já tem 8 vitórias, pode acabar o Corinthians empatado. tem 6. É. O Corinthians tem 6 vitórias em 29 jogos. É preocupante. E uma análise do ponto de vista do Vitória, né? O que o O Vitória... time que mais empatou é o Corinthians. Isso. 11 empates. Tem muito O empate. Vitória recebe o Corinthians num confronto direto. Barradão. O Corinthians vai a Cuiabá. Arena Pantanal. É uma tabela acessível, pero não mútil. Acessível no sentido de que depende de você. Hã? Do ponto de vista do Corinthians, se ele fizer o serviço são os jogos contra a do- Vitória e Cuiabá, Quais são os jogos? E ele termina com o Grêmio fora, né? O Corinthians. Os jogos na Neoquímica que o Corinthians tem: Atlético Paranaense, Vasco, Palmeiras, né? Palmeiras, que Palmeiras antes, né? Antes que o Vasco. ter o Palmeiras em casa não é, né, propriamente acessível. O Palmeiras está atrás de título. É que aí acho que o derby iguala tudo. Você tem deve ter aí um treino aberto para a torcida, um certo barulho, ou nem isso, porque é meio de Palmeiras semana, lutando né? pelo título, disputando só o Brasileirão. É pedreiraça, amigo. Mas é uma Até motivação. na NASA, você jogar contra o Palmeiras hoje é difícil. Claro. Não. Tem Fácil essa. não é. Fácil não é. É complicado. Quem mais que tá ali? Bragantino. Bragantino aí, enfrenta o Vitória na próxima rodada, jogo do Barradão. Vitória e Bragantino. O professor falou sobre isso, ele tem razão. Há muitos jogos entre esses times que estão muito próximos. o Tem próprio 2 pontos a Corinthians. mais, 3 pontos a mais. E o Corinthians entra nessa conta também. Recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica, né? Mas o Bragantino também é preocupante a situação? Para mim é, mas o sinal no sábado foi positivo. Jogou bem contra o Palmeiras. Quem viu no sábado não imagina que o time está fazendo um campeonato fraco como tem feito. Isso foi uma exceção nos últimos Mas jogos do também, Bragantino. Abel, hein? abrindo um pouco a mão da maneira de jogar. Não foi um time de pressionar a saída de bola, do time de tentar tirar a saída de bola do adversário, se posicionou mais atrás, marcou muito bem, impediu muitas ações do Palmeiras. É o mérito. Enfrentou um time que é muito melhor, que está disputando o título e empatou Criou mesmo em chances casa. contra o Palmeiras. Sim. Contou- Mas fazia tempo, hein, que o Bragantino não fazia um jogo Fazia. bom, hein? Tem que ver se isso vai ser daqui em diante uma sequência ou se foi algo muito específico por ter sido contra o Palmeiras, um time que é melhor, que está brigando lá em cima. O Bragantino está com 30 34. aí. 34. Juventude eu Também não 34. vejo como 34. Pode cair, mas Porque o Juventude não tem pontua, jogado bola né? para cair, tem? E tem pontuado bem. Olha que trazer um ponto de São Januário. Esse foi bom negócio. Poxa, bom negócio. poderia ter vencido, O hein, Juventude prof? tem feito. A gente boas pode pôr a pontuações. tabela enquanto a gente continua a nossa resenha aqui, com essa segunda parte da tabela, não temos? Mas o Juventude já teve situação pior, né? Criciúma 35. O Criciúma ganhou do Atlético Goianiense na rodada, que é o Lanterna, né? E aí Esse você era enfrentou o esperado, Lanterna em né? casa, 35 o Criciúma. Eu acho que a se destacar uma certa ascensão do Cuiabá na matemática, nas possibilidades, na motivação. Aí complica muita gente, hein, prof? Aí complica. Se o Cuiabá sair dali, E vai Aí, amigo. deixar um desespero danado quem está em cima. né? exatamente. É. Porque todo mundo está contando. Você olha, até a rodada passada, olhava assim,
Inclusive eu. Goianiense e Cuiabá já foram. Faltam 2 vagas, não é isso? Muita gente falando, e já teve gente, Goianiense e Cuiabá, eu mesmo falei, olha, difícil Cuiabá. Agora, eu vi outras pessoas falando, Vitória também já era. Não. Não era. Não. Vitória tá brigando. Não era, não. Vitória tá brigando. Vitória então, tá se brigando. o Cuiabá pegar esse embalo aí, depois da vitória sobre o São Paulo, não é uma vitória qualquer não, tá, Abel? Ganhou de São Paulo. Ganhou no Morumbis e ganhou na Arena Pantanal. Ganhou as 2 do São Paulo. Então, ele pode, sim, pensar em sair, por que não? O Cuiabá tem uma vantagem. Qual? Em relação a, por exemplo, Corinthians, Fluminense e tal. Ele é mais leve em relação a isso. Ele não tem a pressão, a cobrança, sabe? Aquela aura de culpa. Então, Vitória também, então. Não, Vitória não. O Cuiabá é um time novo. Nunca caiu o Cuiabá. Sim, é um time recente. É um time que não tem essa tradição, essa história, essa torcida tão grande. Você acha que a pressão no Vitória é a mesma em cima do Fluminense e do Corinthians? A pressão no Vitória é grande. É grande, mas, grande. mas é igual ao Claro que é. Corinthians? É time de massa. Claro É time de massa. que é O que grande. o Igual ao Cuiabá Corinthians e Fluminense? ainda não é. Não está no eixo, né, Abel? Não está no eixo, então a gente tem uma visão Vai aqui lá do para Salvador, Sudeste em relação vai lá à no Bahia, Barradão. que é Peraí, já fui várias completamente vezes. diferente. Você acha que não tem Tá no pressão? eixo. Tem impressão, mas igual ao Corinthians e Fluminense? Claro que tem pressão. Não, mas eu igual ao tô Corinthians, não. comparando com o Cuiabá. Igual ao Corinthians, professor? Eu estou comparando o Fluminense Cuiabá. e Grêmio. Ah, bom. O Cuiabá é mais leve, né? Não, prof, mas está no eixo, prof. Então, Sim, por ele isso não essa sente pressão tanto. maior. Não, mas está vendo aqui. Ele é um clube, empresa de uma família que fez um investimento, que vai aos poucos vendo crescer a sua torcida, mas que não tem o clamor popular de um Corinthians, de um Fluminense, de um Vitória. Comparando com o Cuiabá, o Vitória tem muito mais clamor popular, bom, muito mais com pressão. Cuiabá. Então, para ele, é mais fácil lidar com essa situação. E aí, se a gente pensar no Corinthians, tem uma outra vantagem. Ele está pensando só nisso. O Corinthians, quando voltar a data FIFA, vai estar olhando assim. E ó, ali na frente tem o Flamengo. E aí? Domingo é um jogo com o Flamengo. Preciso dar a volta por cima, ganhar do Flamengo para chegar na final da E Copa não tem do como Brasil. poupar jogador, não. Vai jogar contra o Flamengo valendo vaga na final? Hã? Só E o que antes... Fluminense? Mas tem um Antes elenco aí que Atlético nenhum desses outros tem Paranaense. também, hein? Tem um elenco Corinthians que nenhum desses outros aí citados tem. Em relação a grupo de jogador, ninguém tem esse elenco aí. Mas também Cuiabá não tem, Vitória não tem. Mas não tem hoje um elenco que te permita colocar um time completamente diferente. Não, os 11 não. Mas você pode fazer algumas trocas. Algumas Tem trocas até ele tem feito. É isso. Ele tem feito. bem, eu acho. Troca 3, 4 de um isso. jogo para o outro e tal. Mas, por exemplo, Garro, tem jogo fundamentalmente. Esse não quinta, pode ter unha encravada, prof. com o Atlético Paranaense. É vida ou morte, não é? É muito importante, mas não termina o campeonato quinta-feira. Mas é jogo de 6 pontos? Você gosta dessa Eu não expressão? gosto disso aí. O que é negócio de jogo de 6 pontos? Por Jogo quê? de 6 pontos. Se você Se você- ganhar, vai para 35? Se você Então não é de 6 ganhar- pontos. Não, mas tira dos 3 Você do outro. tira 3 do seu outro. adversário direto. Pensei que o Atlético se ganhasse fosse para 37, Eu não, gosto de jogo de 3. 6 Para finalizar o assunto rebaixamento, uma Tudo bem, pergunta espera. direta para Você você. interrompeu, Abel. pra Eugênio, você você. borrifou o Eugênio, Abel. Você borrifou o Eugênio, o Eugênio não terminou. porque falamos muito de Corinthians, de Vitória, de Cuiabá. Tá vendo como é que é? Quero falar do Fluminense. Dividiu a tela em Já quatro, vou perguntar para o Eugênio Não direto. terminou. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 7. 7 de 7 outubro. do 10 e 24. Para você hoje, você olha para o Fluminense com a pontuação, com o time, com o elenco, você fala assim, vai cair? Ou você fala, como eu digo, não vai cair? Ih, Zico. Não garanto nada. Então, para você, o Fluminense vai cair, é isso? Não garanto nada. Não, eu também não garanto, Nem mas que eu vai acho... cair, nem que não vai Mas, eu- cair. mas na minha análise, não... Ué, tá em cima do muro? Ué, o Responde a minha Fluminense pergunta. hoje está fora da zona de rebaixamento. É isso. Só que não Você está ó- mostrando futebol consistente a ponto da gente poder bancar aqui que ele não vai cair. Tô com você. É risco. Ali é o bolo doido. Como que é? Peraí. Bolo doido. Ganso, peraí, É o uma Ganso não tá delícia, jogando lá bola? também, não. O Ganso tá jogando bola? Jogador, cara. Que jogador. Olha, eu nem quero falar sobre isso, porque o assunto seleção é depois. Mas Não tô fala falando uma de coisa seleção, aqui. tô falando de rebaixamento. Mas Mas ele tô falando tá. do Ganso. O que acontece é o uma seguinte, campanha. Eugênio, Fluminense, pra você, é bolo doido. tá com bola pra cair? Não, tá no bolo doido. Tá no bolo doido. Bolo doido? O seguinte, que é isso? É bolo de fubá com chocolate? O bolo doido é o seguinte. É de eu coco entendi o que com o Eugênio banana? falou. Ele, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento. Ele está fora do Z4. Ah. Mas ele não passa segurança que ele vai ficar aí para sempre. Não? Eu acho que é mais sobre isso. Não? Tem É mais time pra sobre cair, isso. o Fluminense? Não, time, alguns não tem para cair. Corinthians não é um time para estar na 18ª posição como está agora, mas está.
Né? Acho que o Fluminense ganhou um jogo muito importante, mas falar que não, esse jogo é o jogo, a partir de agora está todo mundo aliviado. Não. É briga até o final. Sabe Fluminense qual é não o me passa problema? segurança, não. Sabe qual é o problema desse negócio de falar tal time não cai? Ah. É que você tem que botar outro no lugar. Isso, tem que trocar. E aí complica. Por isso que é o bolo doido, prof. Se pra cravar, se for pra cravar... Mas você tá é querendo- hoje, 7 de outubro. Então, hoje- Amanhã você pode mudar. Hoje, Como assim? pra Que mim... isso? de repente, Coerência. Como assim? E Pode deixa ele mudar? vai fazer Você com pode mudar Botafogo e amanhã. Palmeiras pra título também. A gente vai mudar. Mas e a coerência, prof? Ficou aonde? Por exemplo, você fala assim, time Incoerência X é um pra tipo mim de hoje, coerência. hoje esse Ser time, incoerente olha o aqui, ó, tempo inteiro. você pode falar assim, o time X hoje pra mim não cai. Aí amanhã, um grande jogador do time X é vendido, ou se machuca... O time X aí perde o você próximo muda. jogo, aí Aí você você fala o fala, quê? pô, perdeu esse... Aí você falou uma coisa até quarta-feira e quinta-feira fala outra. É, por isso que eu falei 7 de outubro. vida, mas Hoje pra você, o Fluminense cai? Ó, de baixo pra cima, pra mim, cai, obviamente, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória. Se cair um desses gigantões aí, é o Corinthians. Pelo Mais que o número de- Fluminense, Opa. você acha, prof? Eu acho Corre que mais sim. risco que o Fluminense? Acho que sim. O Corinthians tem pouca Acabou de falar que a melhor tabela que é o Fluminense, acessível? Então, mas minha é hoje, opinião. ainda não jogou. Ah, tá. Não é 7 de outubro? É. Então, se cair um grande, pra mim, cai o Corinthians. Eu acho que Por quê? grande que eu tô dizendo no conceito do Sim. Porque o Corinthians tem pouquíssimas vitórias, não pode ficar empatado com ninguém. Tem jogo a mais do que muita gente. Então vai ter que se superar muito. Se cair um grande, cai o Corinthians. Olha, Um depois grande dessa, assim, eu vou até pro intervalo. entre Corinthians, Flu, já que você colocou o Flu Essa vai dar na quanto? história, Corinthians, Flu, eventualmente Grêmio, que já está desgarrando. O Grêmio foi pra quantos Foi pra tempos? 35. o 35. Grêmio já está desgarrando. Mas eu acho que é o Corinthians, desses aí. Eu acho que a chance do mim, o Corinthians Fluminense corre mais é risco. puxar alguém lá para baixo. É isso que eu queria ouvir. Para mim, o Fluminense corre Mas mais você risco. corre mais risco com o Fluminense que o Entre Corinthians? Os dois, Por Fluminense. quê? Acho que está mais inconsistente, está mais inseguro ainda que o Corinthians. É claro que o corintiano está ouvindo, quer falar o seguinte, quer ouvir o seguinte: precisa de ponto, não é jogo bom, jogo mal. Joga bem, joga mal, empatou, não sai do lugar, né? O Fluminense O está pontuando. problema do Corinthians é que ele não tem foco. Como assim? O Corinthians vai jogar daqui a pouco semifinal de Copa do Brasil, mais à frente semifinal de Sul-Americana, e no meio disso tem os jogos de Brasileiro. É perigoso. Eu também acho. Divide a atenção, divide o foco, divide a questão Parte física. Concordo. Há um desgaste, há uma coisa assim de você Verdade. mudar a chavinha. Concordo. Porque um dia você está no céu, outro dia você está no inferno. Como é que você lida com isso, nesse caldeirão? Sai do inferno. Sai do inferno. Não vai mexer no céu. Pronto. Só que não Sai do consegue. inferno. Falou Só tudo, que não pronto. consegue Mexer no sair. céu. Arrebentou. Não consegue sair do inferno. É aquele pesadelo que você luta, tenta sair. Sabe que você não sai do lugar? Areia Você movida. anda e não sai do Sonho lugar. que Eu vi muito acaba. ano passado isso aí. É? Você viveu isso? Não, eu vi, assim, de perto, outros times também que passaram por isso. Eu sei bem como é que você está falando. Você Claro parece eu que sei. vai andar e não anda. No brasileiro é isso. Aí nas Copas ele vai. Então nas Copas ele tá, que beleza, semifinal. Vai decidir em casa. Perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, mas foi 1-0. Tá É um vivo. resultado em que ele está vivo. E aí? Tem 2 jogos com o Racing. Então ele está ali perto de 2 finais. 2 jogos pedreira com o Racing. Mas pro Racing também é. 2 finais O Racing que... também é. Então, Ou não mas é? o Duas Racing está lutando contra o competições. rebaixamento? Não. Se ele ganhar uma Dessa delas, ele está vez, na não. Libertadores ano que vem. Ele pode ir para a Libertadores rebaixado. Não é inédito, mas é algo raro. Indiretamente, o Eugênio respondeu minha pergunta. Primeiro, foi ele a quis pergunta? ficar no muro. Ele acabou, em outras palavras, vi isso. ele afirmou categoricamente: hoje, 7 de outubro, para o Eugênio, o Corinthians cai. Não falou nada disso. Não falou O nada Abel disso. gosta de tirar Ele é danado, conclusões, esse né? Abel, ele Ué, distorce as O coisas. Corinthians tem dificuldades, a pontuação Ele é não é danadinho, boa, mesmo. tem foco dividido, mas eu não falei que ele vai cair. Não falou. Não, Não falou. nem eu. Não falou. Falei. Você está querendo induzir Eugênio, as pessoas a tirarem conclusões Eugênio, equivocadas num dia do que eu tô difícil falando. como hoje, estou do seu lado. Bom, moçada, passando aqui para deixar uma matéria com vocês aí da possível demissão de Ramon Dias, né? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês e daqui a pouco a gente dá uma opinião. Demissão de Ramon Dias tem decisão no Corinthians em meio a desagrado interno. Treinador argentino teria começado a balançar e já recebeu críticas internamente por algumas de suas decisões. A Fiel está até agora lamentando o gol tomado no final do jogo contra o Internacional no sábado, né? A vitória que tiraria o time da zona de rebaixamento acabou numa porra do empate lá, desgraçado, cara. É raiva da porra.
Puta que pariu. O clube estava vencendo os gaúchos até os 48 minutos do segundo tempo, mas acabou levando o empate, o que frustrou todos os corintianos espalhados por todo o Brasil. Aliás, boa parte da torcida culpou o treinador Ramon Dias pelo resultado do jogo, que houve muita crítica a respeito das substituições após o segundo gol. Concorda? Deixa aí tua opinião aí pra gente debater. Vamos lá para a segunda parte. Internamente, a segunda parte já diz logo que internamente Ramon Dias tem desagradado algumas pessoas do Corinthians. Com isso, alguns torcedores passaram a se perguntar se há risco de demissão. É claro que se tivesse ganho essa possibilidade perderia a força, mas não foi o que aconteceu. O Sami Carvalho, lá do Café do Setorista, trouxe uma informação a respeito disso. Segundo ele, não há intenção de demiti-lo. Por enquanto, inclusive o executivo de futebol, o Fabinho Soldado, vem muito forte nessa questão em relação à saída dele, que não seja cogitada, né? No entanto, o profissional afirmou que uma ala interna reclamou das escolhas do técnico nas partidas contra São Paulo e contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Desculpa, gente, eu gravando vídeo há pouco tempo e a gente vai aprendendo aos poucos. O que você acha? Corre o risco? Vamos para outra parte aqui. Dessa forma, o jogo contra o Atlético Paranaense, que ocorre no dia 17, né? Em casa também, após a data FIFA, é crucial para que o argentino respire e fique menos pressionado no cargo. Um novo tropeço pode fazer o que não era discutido a ganhar força. A torcida do Corinthians decreta a demissão de Ramon Dias e pede volta de Tite. O que você acha disso? Concorda aí? Ou não? Ou tem que manter o trabalho do Ramon? Deixa aí tua opinião. Após o empate contra o Internacional, a torcida alvinegra perdeu a paciência e pede a troca imediata do comando. O Corinthians ficou na frente do placar contra o Internacional em 2 oportunidades, mas acabou cedendo o empate no final e o jogo acabou 2-2. Pela 29ª rodada do Brasileirão. Após o apito final, a fiel torcida culpou o técnico Ramon Dias pelo resultado diante do Inter. O alvinegro segue na zona do rebaixamento e os torcedores estão preocupados com a possibilidade de queda. Quem não está, né? Com isso, os torcedores estão pedindo na web a demissão do atual técnico e a volta de Tite, que é campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes do time. O técnico está desempregado desde a saída do Flamengo. E fontes internas dizem que o Tite aprova a volta ao alvinegro, né? Após a demissão no Flamengo, o treinador vê com bons olhos a volta ao timão. Contudo, não recebeu nenhum contato do presidente Augusto Melo. Mandaria embora o ultrapassado Ramon Dias e contrataria Tite, disse um torcedor na web. E o tema tem aí dividido opiniões até o momento. Ele optou por assinar com o Flamengo, onde por quase um ano, mas com o timão em crise e correndo risco de rebaixamento, muitos torcedores deixam a mágoa no passado e aceitam a sua volta ao alvinegro. E aí, moçada, se aceitaria o Tite de volta? Comenta aí sua opinião pra gente debater entre a gente. Os mais próximos, aqui o final da matéria diz, né? Os mais próximos a Augusto Melo diz que ele não pensa em troca de comando, por enquanto, né? Mas do jeito... Eu particularmente, eu tô gostando do time, tá jogando bem, mas aí tá tendo umas falhas desgraçadas. Eu até entendo a visão do Ramon Dias em ter feito as substituições, já que em determinado momento o Internacional começou a ter mais volume de jogo. E se não o fizesse, com certeza levaria o gol também, mas fez a troca e foi infeliz por ter sofrido, porque foi um pecado aquele gol, pelo amor de Deus. Então é isso aí, moçada, passando aqui para deixar só esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aí teu comentário a respeito dessa matéria, tá? Até a próxima.